Existe uma pergunta que assombra a humanidade desde que o primeiro homem olhou para os céus em busca de respostas. Por que os justos sofrem? Se Deus é bom, por que o mal parece prosperar enquanto pessoas de bem são esmagadas pela dor? Buscamos respostas em filosofias, psicologias e autoajuda, mas há um livro nas páginas do Antigo Testamento que encara essa pergunta sem medo. É a história de Jó. Uma narrativa que, se você permitir, não vai apenas responder às suas perguntas, mas vai mudar a própria natureza das perguntas que você faz. Para desvendar este mistério, vamos dividir nossa jornada em 4 capítulos visuais. Primeiro, a prova, onde veremos a fé de um homem levada ao limite absoluto. Segundo, o debate, onde conselhos bem intencionados se tornam um tormento. Terceiro, a revelação de Deus, o clímax, onde o Criador finalmente fala do meio de um redemoinho. E quarto, a restauração, que revela o propósito final da provação. Este mapa nos guiará através do que muitos consideram o texto mais profundo sobre o sofrimento já escrito, e a nossa tese central será esta: a resposta para o sofrimento não é uma explicação, mas um encontro com Deus. Capítulo 1. A prova. Para entender a profundidade da queda, precisamos primeiro escalar o cume onde Jó vivia. A Bíblia o descreve como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sua vida era a personificação do que muitos acreditavam ser a regra do universo, uma crença que hoje chamaríamos de teologia da retribuição. Basicamente, a ideia de que o universo funciona como uma máquina de vendas cósmica. Você insere boas ações e recebe bênçãos em troca. E para Jó, a máquina parecia funcionar perfeitamente. Ele era o homem mais rico do Oriente, com uma família próspera de 7 filhos e 3 filhas. Ele os amava tanto que, após suas festas, oferecia sacrifícios por eles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado. Sua vida era um testemunho visível da bondade de Deus. Mas o que acontece quando a equação falha? Enquanto Jó vivia sua vida exemplar na terra, uma cena se desenrolava nos céus. Os seres angelicais se apresentavam diante de Deus, e entre eles uma figura sombria, Satanás, o acusador. E é o próprio Deus quem coloca Jó em evidência, orgulhoso de seu servo. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. O acusador, em sua natureza cínica, responde com a pergunta que se torna o cerne de todo o livro. Porventura teme Jó a Deus debalde? Em outras palavras, ele só te ama pelo que tu lhe dás. Remova a cerca de proteção, toca em tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua face. A questão é monumental. É possível amar a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele dá? Deus, em sua soberania, permite o teste. E o inferno se abre sobre Jó. A velocidade dos ataques é brutal. Em um único dia, mensageiros chegam um após o outro sem dar a Jó um momento para respirar. Ele perde seus bois e jumentas para saqueadores. Perde suas ovelhas e servos para um fogo de Deus que cai do céu. Para um homem como Jó, a implicação é esmagadora. O próprio Deus parece estar contra ele. Perde seus camelos para outro ataque. Em minutos, o homem mais rico do Oriente está na miséria. Mas o golpe final ainda estava por vir. O último mensageiro chega com a notícia. Um grande vento derrubou a casa onde seus filhos e filhas festejavam, e todos morreram. Em um instante, seu futuro, sua alegria, sua linhagem, tudo foi aniquilado. O peso de 10 caixões esmagando a alma de um pai. O mundo e o céu prendem a respiração. Qual será a reação de Jó? Ele se levanta, rasga suas vestes, rapa a cabeça, lança-se ao chão e, em um ato que choca o acusador, ele adora, dizendo as palavras imortais: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira rodada do teste termina com uma vitória esmagadora da fé genuína. Mas o acusador não desiste.
Na segunda cena celestial, ele argumenta: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. A aposta é que a dor pessoal quebrará o que a perda externa não conseguiu. A permissão é dada, e Jó é ferido com úlceras malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. Sentado sobre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha, ele perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde e dignidade. E então, sua própria esposa, também devastada pela dor, se torna o veículo da tentação. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele se recusa a ter uma fé condicional. Ele passa no segundo teste. No entanto, a batalha estava longe de terminar. E enquanto ele se sentava em silêncio, 3 amigos se aproximavam no horizonte. Eles vieram para consolar, mas suas palavras se tornariam o teste mais doloroso de todos. O que eles disseram que foi tão devastador? Capítulo 2, o debate. Elifaz, Bildade e Zofar chegam e, a princípio, fazem a coisa mais compassiva possível. Eles se sentam com Jó em silêncio por 7 dias e 7 noites, simplesmente compartilhando sua dor. Mas o silêncio é quebrado pelo próprio Jó, que não amaldiçoa a Deus, mas o dia de seu nascimento, em um lamento de desespero puro e honesto. E essa explosão de dor é o gatilho para seus amigos. Eles sentem a necessidade de corrigir Jó, de trazer ordem teológica ao seu caos. O conselho deles, bem intencionado, se assemelha muito ao que hoje chamaríamos de positividade tóxica, ou as respostas prontas que encontramos nas redes sociais. Elifaz, o mais velho, fala primeiro, baseando-se em sua experiência. Lembra-te, qual é o inocente que jamais pereceu? Sua lógica é simples. Se você está sofrendo, você deve ter pecado. É a máquina de vendas cósmica ao contrário. A dor é o recibo de uma má ação. Você já se sentiu traído por um conselho bem intencionado? A reação dos amigos de Jó ecoa alguma experiência sua? Eles invalidam a dor de Jó, substituindo a empatia por um diagnóstico teológico frio. Bildade, o tradicionalista, é ainda mais brutal. Ele chega a sugerir que os filhos de Jó morreram porque pecaram. Zofar, o dogmático, acusa Jó de presunção e diz que seu sofrimento é, na verdade, menor do que seus pecados merecem. Durante 35 capítulos, eles se revezam em discursos, todos martelando o mesmo ponto. Confesse seu pecado secreto, Jó, e tudo ficará bem. Eles estão tão comprometidos em defender seu conceito de um Deus justo que estão dispostos a sacrificar seu amigo sofredor no altar de sua teologia. Mas Jó se recusa a fazer uma confissão falsa. Ele sabe que não é perfeito, mas sabe que sua integridade é real. Ele debate, argumenta e sua teologia se aprofunda em meio à dor. Ele clama por um árbitro, um mediador que possa ficar entre ele e Deus, uma das mais claras prefigurações de Cristo em todo o Antigo Testamento. E no ponto mais baixo de seu abandono, ele pronuncia uma das maiores declarações de esperança de toda a Escritura. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele não tem respostas para o porquê de sua dor, mas ele se apega ao quem de sua salvação. O debate termina em um impasse. Os amigos se calam, convencidos da teimosia de Jó. A sabedoria humana havia chegado ao seu limite. E no vácuo de seu silêncio, uma tempestade começou a se formar, preparando o palco para a voz que todos, especialmente Jó, precisavam ouvir. Capítulo 3. A revelação de Deus. Do meio de um redemoinho, Deus finalmente fala. Mas ele não oferece a Jó uma explicação. Ele não menciona Satanás ou a aposta celestial. Ele não se defende das acusações. Em vez disso, ele vira o jogo e começa a interrogar Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Por 4 capítulos, Deus leva Jó a um safari cósmico, fazendo mais de 70 perguntas sobre as maravilhas da criação.
Ele fala sobre o controle dos mares, sobre os tesouros da neve, sobre o comando das constelações. Ele pergunta a Jó se ele entende a vida dos animais selvagens, como a cabra montesa, o jumento selvagem ou o avestruz. A lição é clara. O universo não gira em torno de Jó. Ele é parte de algo vasto, complexo e misterioso, governado por uma sabedoria que transcende infinitamente a sua. Deus não está explicando a causa do sofrimento. Ele está revelando a si mesmo. Então, Deus apresenta duas criaturas magníficas e aterrorizantes. O Behemoth, uma força colossal em terra, e o Leviatã, o monstro do caos que habita as profundezas. Ele descreve o poder incontrolável dessas criaturas e, implicitamente, pergunta a Jó: você consegue dominar estas criaturas? Você consegue sequer compreendê-las? O ponto é de tirar o fôlego. O mal e o caos, que parecem tão esmagadores para nós, personificados no Leviatã, para Deus, são como um animal de estimação sob seu controle soberano. A resposta para o problema do sofrimento não é uma explicação, mas a revelação de um Deus que é sábio, poderoso e está no controle absoluto até mesmo das forças mais caóticas do universo. E essa visão transforma Jó completamente. Ele não precisa mais de respostas. Ele teve um encontro. Sua resposta final é de total humildade. Bem sei que tudo podes. Por isso, relatei o que não entendia. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Seu arrependimento não é por um pecado secreto, mas por sua presunção em julgar um Deus cuja grandeza ele agora vislumbrou. Capítulo 4. A restauração. Com a transformação de Jó completa, Deus se volta para os três amigos, e seu veredito é chocante. A minha ira se acendeu contra vós, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Em sua tentativa de defender Deus com uma teologia fria, eles o representaram mal. Jó, em sua luta honesta e brutal, foi quem falou a verdade. Deus então os humilha, exigindo que peçam a Jó para orar por eles, para que sejam perdoados. O homem que eles condenaram se torna seu intercessor. E Jó, em um ato de graça suprema, ora por eles. O texto diz que foi nesse momento, quando orava pelos seus amigos, que o Senhor virou o seu cativeiro. A sua libertação estava ligada ao seu ato de perdoar. A restauração de Jó é abundante. Ele recebe o dobro de tudo o que possuía. Ele tem outros 7 filhos e 3 filhas. Ele não recebe o dobro de filhos, porque os primeiros 10 não foram substituídos. Eles ainda eram seus, esperando por ele na eternidade. Ele vive mais 140 anos e morre velho e farto de dias. Mas a restauração não é a recompensa. A recompensa foi o encontro com Deus no redemoinho. A restauração é a consequência graciosa, a demonstração da bondade de um Deus que não apenas testa, mas também redime. Jó nunca recebeu uma resposta para o porquê, mas ele saiu da provação com algo muito mais precioso, um conhecimento íntimo e inabalável do Deus que governa o universo com um propósito que, embora muitas vezes oculto, é sempre bom. Ao final, a história de Jó é um convite. Um convite para abandonar nossa necessidade de respostas fáceis e controle, e para nos lançarmos na confiança radical em um Deus cuja sabedoria transcende a nossa. Ele nos ensina que a fé real não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de levar nossas dúvidas a Deus. Ele nos ensina que a resposta para a nossa dor mais profunda não é uma proposição, mas uma pessoa. A presença de Deus é a resposta. Em Jesus Cristo, vemos um Deus que não apenas fala do redemoinho, mas que entra nele, que sofreu inocentemente, foi abandonado por seus amigos e sentiu o silêncio de Deus na cruz, para que nós nunca precisássemos ser verdadeiramente abandonados. Se esta história lhe trouxe uma nova perspectiva, compartilhe-a com alguém que possa estar lutando em silêncio. Às vezes, a companhia de uma história antiga é o conforto de que precisamos.
E não se esqueça de se inscrever para que possamos continuar a explorar juntos as verdades que nos sustentam, mesmo quando não entendemos. Que possamos, como Jó, sair de nossas provações prontos para dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.